Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há uma diferença entre recitar o Salmo 23 e ser guiado por ele. Muitos o dizem de cor, poucos o vivem no coração, porque o Salmo 23 não é um amuleto de bolso para dias difíceis. É um mapa que conduz a alma cansada até o repouso de Deus. Billy Graham costumava dizer que o Salmo 23 é como uma bússola em meio à tempestade. Não muda o vento, mas revela a direção segura. E talvez essa seja a palavra que você precise ouvir hoje. O vento não vai parar de soprar, mas o pastor ainda segura o cajado, e se ele segura, nada está fora de controle. Há um tipo de oração que nasce do medo. É a oração da urgência, a que diz: Senhor, me tira daqui. Mas há outra oração, mais profunda, mais madura, que nasce da confiança. Senhor, fica comigo aqui dentro. É essa segunda que o Salmo 23 ensina. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase, tão curta e tão repetida, carrega uma revolução silenciosa. Porque, no fundo, ela está dizendo: eu não sou o dono do caminho, eu sou guiado. E quem é guiado aprende a descansar até no meio do deserto. Muitos oram o Salmo 23 como quem recita uma fórmula mágica. Buscam alívio rápido, mas não transformação duradoura. Querem apagar a dor sem permitir que Deus revele o que ela ensina. Mas o Salmo 23 não é uma anestesia espiritual. É um espelho. Ele não esconde as sombras, ilumina o caminho nelas. É por isso que orá-lo com fé não é um ritual, é um realinhamento da alma. Cada palavra é um passo, cada verso é uma estação da jornada. C.S. Lewis escreveu: a fé é o ato de segurar firme aquilo que a razão aceitou, apesar das mudanças do humor. Essa frase se encaixa perfeitamente aqui, porque orar o Salmo 23 com fé não é sentir algo bonito, é permanecer quando nada parece fazer sentido. É segurar firme na verdade de que há um pastor, mesmo quando tudo em volta grita que você está sozinho. E talvez esse seja o ponto. A oração não muda Deus, muda o orante. Talvez o que te falta hoje não seja provisão, mas percepção. Você não precisa que o mundo mude, precisa lembrar quem te guia. Há um tipo de descanso que não vem do controle, vem da entrega. E o Salmo 23 é exatamente isso, uma reeducação da alma. Ele ensina o coração a respirar no ritmo do céu. A cada frase, uma pulsação mais lenta. A cada palavra, um medo que se dissolve. O Senhor é o meu pastor. Respire. Nada me faltará. Expire. É assim que a alma aprende a ouvir a voz do pastor em meio ao ruído do medo. Mas há algo mais profundo. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava em um trono. Estava em fuga entre desertos e inimigos. A confiança dele não era teórica. Era sobrevivência. Ele conhecia o cheiro do perigo e ainda assim dizia: nada me faltará. Isso não é autoajuda. É fé encarnada. É a alma escolhendo crer mesmo quando os sentidos gritam o contrário. Orar o Salmo 23 é fazer esse mesmo ato de resistência, dizer Deus é suficiente em meio à escassez. Você já percebeu como às vezes buscamos em Deus a sensação de controle, não a presença? Queremos sentir paz, mas corremos como ovelhas assustadas ao som do trovão. E o pastor apenas observa, esperando o momento em que paramos de fugir para ouvir sua voz. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o chamado para voltar ao passo dele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, não porque os cria magicamente, mas porque ensina o coração a repousar. Por isso, o Salmo 23 é menos sobre o mundo ao redor e mais sobre o mundo dentro. Ele não promete ausência de perigos, mas a presença constante do pastor. É uma declaração de realinhamento. E quando você ora com fé verdadeira,
não para fugir da dor, mas para ser guiado dentro dela, algo muda. A alma deixa de ser refém das circunstâncias e começa a dançar no compasso da confiança. O medo não desaparece, mas perde o trono. Há um detalhe que poucos percebem. O Salmo 23 não começa com um pedido, começa com uma afirmação. O Senhor é. A oração madura não começa dizendo eu preciso, mas tu és. Porque quando reconheço quem Deus é, tudo o mais se reorganiza. A fé cresce não por repetir pedidos, mas por contemplar a fidelidade do pastor. É essa mudança de foco que transforma a oração de desespero em oração de comunhão. Se você sente que ora e não vê resultado, talvez o que precise não é mudar a oração, mas o olhar. Quando o coração se alinha à presença, até o vale se torna caminho. E é isso que este salmo faz. Ele não remove a tempestade, mas reposiciona o barco. Ele não promete um campo fácil, mas um pastor presente. E talvez, se você silenciar agora e repetir baixinho, perceberá algo. Não é você que sustenta o salmo, é o salmo que sustenta você. E antes de continuarmos, uma pausa importante. Se esta palavra já começou a tocar sua alma, inscreva-se no canal. Isso não é apenas um clique, é um compromisso com o crescimento da sua fé. Aqui, cada mensagem é uma jornada espiritual para quem não quer respostas rápidas, mas transformação real. Junte-se a essa comunidade que caminha com o pastor, mesmo quando o vale é escuro. Nada me faltará. A cura da ansiedade disfarçada de fé. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. A ansiedade espiritual é uma das doenças mais sutis do coração moderno. Ela se disfarça de fé. Veste-se com palavras de confiança, mas por dentro carrega o medo de que Deus se atrase. Muitos dizem, eu confio no Senhor, enquanto o peito arde em aflição e a mente planeja rotas de fuga. Nada me faltará. Não é um grito de autoconvencimento, é o descanso da alma que descobriu quem conduz o rebanho. Quando Davi escreveu isso, ele não negava o vazio. Ele apenas havia aprendido a não ser dominado por ele. Há uma diferença profunda entre repetir uma verdade e repousar nela. Repetir nada me faltará com os lábios pode até acalmar por um instante, mas repousar nessa certeza é como deitar-se em pastos de confiança. É uma experiência de corpo inteiro. Neurocientistas descobriram que frases de entrega repetidas com respiração lenta reduzem a atividade da amígdala, a parte do cérebro ligada ao medo. O corpo entende o que o coração aceita. Há alguém maior conduzindo. O espiritual e o físico se encontram nesse ponto sagrado onde a fé se torna respiração. Há quem tente convencer-se de que tudo está bem, enquanto luta internamente contra a insegurança. Isso não é fé, é esforço mental. E quanto mais a alma tenta controlar, mais cansada fica. A verdadeira fé não é gritar para o medo ir embora. É permitir que Deus o desmonte com sua presença. A ansiedade espiritual nasce da tentativa de sentir antes de crer. Queremos a paz para depois confiar, mas o reino é o oposto. Primeiro confiamos, e então a paz se instala. É fácil confundir paz com ausência de problemas, mas a paz que o Salmo 23 descreve é outra coisa. É a serenidade que permanece quando o terreno é instável. É o sossego de quem aprendeu a caminhar sabendo que o chão pode tremer, mas o pastor não. Essa paz não é emoção, é uma decisão diária de descansar. Nada me faltará. É menos um anúncio e mais um posicionamento. É dizer, mesmo sem entender, eu confio. É admitir que o coração é limitado e o cuidado de Deus é infinito. Há um paradoxo silencioso na pressa pela calma.
Quanto mais corremos em busca de paz, mais longe dela ficamos. É como tentar dormir forçando o sono. A alma ansiosa quer segurar o amanhã, e é justamente por isso que ele escapa. O Salmo 23 quebra esse ciclo. Ele ensina que o pastor não corre. Ele guia em passo de ternura. Cada pausa, cada silêncio, cada desvio tem propósito. E talvez você esteja sendo guiado exatamente agora, não para onde quer, mas para onde precisa. Imagine por um momento uma ovelha assustada com o som do trovão. Ela corre, tropeça, se esconde, acreditando que o barulho é sinal de abandono. Mas o trovão é apenas o eco distante da chuva que trará novos pastos. Assim somos nós. Fugimos do som do cuidado divino, achando que é ameaça. Quando Deus move o céu, o medo escuta ruído, mas o espírito ouve promessa. Nada me faltará. É aprender a distinguir o trovão da tempestade da voz do pastor que chama. Há histórias que ilustram melhor do que teorias. Uma senhora de 67 anos contou que depois de décadas de insônia e ansiedade, começou a respirar o Salmo 23 à noite. Ela não o recitava como mantra, mas como diálogo. Inspirava dizendo, "O Senhor é o meu pastor." Expirava dizendo, "Nada me faltará." E entre um suspiro e outro, algo aconteceu. Não um milagre instantâneo, mas uma reeducação da alma. Com o tempo, ela dormia antes de chegar ao segundo versículo. Porque não era o som das palavras que a acalmava, era o reencontro com o pastor dentro delas. Essa mulher não descobriu uma técnica, descobriu uma presença. A fé, quando encarnada, torna-se quase física. É algo que se sente no peito, no ar, no ritmo do coração. Quando oramos o Salmo 23 com fé, não apenas pensamos sobre Deus, respiramos com Ele. O corpo aprende o que a mente ainda duvida. Ele está aqui. E quando o corpo entende isso, a alma finalmente descansa. É o que Filipenses 4,19 nos lembra. Há uma riqueza em glória, sustentando cada necessidade, inclusive a de paz. Mas há algo que o Espírito Santo nos faz enxergar nesse verso. Nada me faltará. Não é negação da falta, é revelação de suficiência. Deus não prometeu um caminho sem necessidades, prometeu presença em todas elas. A fé madura sabe que a mesa do cuidado divino muitas vezes se põe no meio do deserto. Por isso, quando o coração aperta, o verdadeiro orante não diz, "Estou só." Ele sussurra, "Ele está aqui." A alma que aprende isso não teme o escuro, porque reconhece o som do cajado que se aproxima. Se essa mensagem fala com você, pare um instante e apenas ouça. O mesmo Deus que alimentou Davi no deserto é o Deus que te observa agora. Ele sabe das contas, das dores, dos vazios. Ele sabe o que você teme e o que você finge não temer. Mas ele não veio para te acusar, veio para te guiar. Nada me faltará. Não é uma ilusão, é uma verdade espiritual que precisa descer do versículo para o peito. E quando ela desce, o milagre silencioso acontece. O medo ainda tenta falar, mas a fé começa a responder mais alto. O aprendizado no escuro. Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Poucos versículos da Bíblia carregam tanta verdade em tão poucas palavras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi não diz se eu andar, ele diz ainda que eu ande. Ele parte do pressuposto de que todos, em algum momento, atravessarão o vale. Não há fé madura sem sombra. O vale não é o oposto da presença de Deus, é o lugar onde a presença se torna mais evidente. A alma que aprende a andar no escuro descobre que a luz de Deus é mais intensa quando o mundo apaga as lâmpadas. Há momentos em que oramos pedindo para sair do vale, quando o próprio vale é o instrumento da cura. Queremos atalhos, mas Deus insiste em nos fazer andar. Não para nos punir, mas para nos ensinar a depender.
No vale, cada passo é uma confissão. Eu não posso sozinho. E é nesse não posso que a graça encontra espaço para agir. Billy Graham costumava dizer que a fé que sustenta no vale é a mesma que brilha no cume. O vale, portanto, não é o contrário da promessa, é o caminho até ela. O medo, no entanto, é insistente. Ele sussurra: você foi esquecido. E a alma fragilizada acredita. É por isso que a frase seguinte é tão poderosa: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É aqui que a fé se torna real. O tu muda tudo. Quando a presença é percebida, o medo perde o poder. O vale continua escuro, mas o coração aprende a ver de outro modo. Estudos sobre resiliência mostram que a consciência de uma presença amorosa, mesmo simbólica, muda a forma como o cérebro lida com a dor. Quando sabemos que não estamos sós, o corpo reage com mais esperança. Caminhar pelo vale é mais do que sobreviver, é se tornar sensível. Nos lugares escuros, os sentidos espirituais se aguçam. O barulho do cajado de Deus fica mais nítido. O toque da graça se torna perceptível. Há uma pedagogia no sofrimento que as alturas nunca ensinarão. É no vale que a fé deixa de ser conceito e se torna carne. É ali que deixamos de conhecer a Deus apenas de ouvir falar e passamos a reconhecê-lo pelos passos ao nosso lado. Imagine por um instante alguém caminhando por uma floresta densa à noite. No começo, cada som assusta, cada sombra parece ameaça, mas com o tempo os olhos se ajustam. A visão muda. O escuro não desaparece, mas o olhar se adapta. Assim é a alma diante das noites da vida. O Espírito Santo ajusta o olhar interior para enxergar o invisível. As lágrimas deixam de ser sinal de derrota e se tornam lentes de revelação. É assim que o orante descobre o segredo do salmo. O vale é corredor de transformação, não de castigo. Muitos acreditam que a presença de Deus elimina o sofrimento, mas é o contrário. A presença de Deus redefine o sofrimento. Ele não promete que o vale não existirá, promete companhia dentro dele. Essa é a diferença entre religião e relacionamento. A religião busca escapar do escuro, o relacionamento aprende a atravessá-lo de mãos dadas. É por isso que a fé não precisa de garantias visíveis, ela vive de comunhão. Quando a alma se rende a essa verdade, o vale deixa de ser ameaça e se torna escola. Há uma revelação escondida na palavra sombra. Uma sombra só existe onde há luz. Se você enxerga sombra, é sinal de que a luz está por perto. O vale da sombra da morte não é ausência total, é apenas o contraste entre o medo e a presença. Cada sombra denuncia uma luz próxima. Deus não apaga as sombras, Ele as usa como prova de que sua luz ainda brilha. É isso que a alma aprende quando decide confiar. O escuro não é o fim, é apenas o intervalo entre um amanhecer e outro. Certa vez, um pastor enfermo disse que o vale o ensinou mais sobre Deus do que todos os anos de ministério. Enquanto tudo estava claro, eu achava que entendia a fé, mas foi no escuro que aprendi a ouvir a voz que nunca se cala. Essa confissão resume o sentido do Salmo 23, 4. O vale é onde a teologia se torna experiência, onde as palavras ganham peso, onde o "tu estás comigo" deixa de ser citação e se transforma em convicção. Talvez o que Davi tenha aprendido no vale não foi sobre a morte, mas sobre a vida. Ele descobriu que o pior não é o fim do corpo, mas a perda da consciência da presença. O vale, em sua escuridão, devolve essa consciência. Cada passo incerto é um lembrete de que o pastor não se ausenta. E ao contrário do que parece, é no chão frio do vale que floresce a fé mais quente. O silêncio de Deus ali não é ausência, é treinamento.
Ele não grita porque quer que você aprenda a reconhecer sua voz no murmúrio. Se neste momento o seu caminho parece sombrio, lembre-se, o vale tem saída. E ela não é geográfica, é espiritual. A saída está em reconhecer quem caminha ao seu lado. Tu estás comigo. Repita isso dentro da alma, não como um ritual, mas como verdade. É essa certeza que muda a forma como respiramos, pensamos e reagimos. A escuridão pode até tentar se impor, mas não resiste a uma alma que sabe que a presença do pastor é constante. O vale não dura para sempre, mas a fidelidade de Deus, sim. A restauração da identidade ferida. Salmo 23, de 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Há algo profundamente simbólico na mesa. Ela é mais do que um móvel, é um altar silencioso. Quando Davi escreve, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele não está descrevendo apenas provisão, mas restauração. No mundo antigo, ser convidado à mesa de um rei era um ato público de aceitação e honra. O Salmo 23, portanto, revela o gesto mais ousado de Deus: restaurar a dignidade de quem foi ferido, não em segredo, mas à vista de tudo o que tentou destruí-lo. É o amor expondo sua vitória sobre a vergonha. Há um equívoco comum em querer que Deus elimine os inimigos. Mas o texto não fala de remoção, fala de preparação. Ele não diz, destróis meus inimigos, mas preparas uma mesa. Isso muda tudo, porque o milagre não está em ver os inimigos caírem, mas em ver o coração curar-se diante deles. A mesa é o símbolo da paz que não depende do cenário. Deus não precisa remover quem te feriu para te honrar. Ele te honra mesmo diante da dor. Essa é a verdadeira vitória, não sobre pessoas, mas sobre a própria amargura. A cura de Deus acontece em silêncio, antes da celebração. Antes da mesa ser posta, há um trabalho interno sendo feito. Ele reconstrói o interior do que foi rejeitado. O Salmo 23 revela esse movimento. Primeiro, o pastor conduz, depois alimenta, e só então exalta. A ordem é essencial. Não há banquete sem restauração interior. O processo é lento, mas é real. O coração que aprende a esperar por essa mesa torna-se forte o bastante para se sentar nela sem ressentimento. Sentar-se à mesa de Deus é um ato de rendição. É admitir que o que foi ferido agora está sendo nutrido. É deixar-se alimentar por aquilo que antes parecia impossível, a graça. A sensação de pertencimento cura a alma ferida. Estudos em psicologia mostram que sentir-se parte de algo reduz a produção de cortisol e aumenta a clareza mental. É como se o corpo confirmasse o que a fé já sabia. A comunhão cura. Quando Deus prepara uma mesa, Ele não apenas alimenta o corpo, Ele realinha a alma. A mesa diante dos inimigos é, na verdade, um espelho diante do orgulho. Ela nos faz enxergar que a restauração não é sobre provar nada a ninguém, mas sobre reconhecer o que Deus já provou por nós. Muitos querem o banquete como revanche. Deus o oferece como reconciliação. Na presença do que te feriu, Ele revela o que te curou. É nesse contraste que a glória divina se manifesta. A paz onde antes havia ferida, o sorriso onde antes havia humilhação. Há uma cena emblemática na história de Davi que reflete esse salmo. Ele foi ungido rei diante dos irmãos que o haviam desprezado. Não foi vingança, foi revelação. Deus não o exaltou para humilhar os outros, mas para mostrar que o propósito não depende da aprovação humana. O mesmo acontece conosco. A mesa é o lugar onde Deus desfaz as comparações, onde Ele mostra que a escolha dele sobre a tua vida não precisa da permissão de ninguém. A honra de Deus não é reativa, é soberana. O coração ferido muitas vezes se alimenta de lembranças, revive o que disseram, o que tiraram, o que negaram.
Mas quando Deus prepara a mesa, Ele substitui as memórias amargas por sabores de paz. A alma se assenta diante da graça e percebe que o tempo de guerra terminou. O Espírito Santo nos faz compreender que a verdadeira justiça de Deus não é punitiva, é restauradora. Ele cura não apenas a vítima, mas a visão. O olhar que antes via inimigos, agora enxerga testemunhas. E é isso que o texto quer dizer: na presença dos meus inimigos. Eles não são convidados de honra, são plateia da fidelidade de Deus. O banquete é uma declaração silenciosa. Ele é meu. Eu o restaurei. Essa mesa é o ponto onde a dor se transforma em testemunho, onde o coração entende que ser curado é mais nobre do que ser vingado, que o perdão é mais poderoso que a revanche, que o cuidado de Deus é mais belo quando é discreto. Há uma mesa posta também para quem se sente indigno. Muitos pensam que precisam estar perfeitos para sentar-se à presença de Deus, mas o convite é justamente para os quebrados. Jesus fez isso repetidas vezes. Comeu com publicanos, pecadores, traidores. A mesa da graça sempre tem lugar para os feridos. Preparas uma mesa é uma promessa de inclusão divina. É o próprio Deus dizendo: você pertence a este lugar. A fé é o gesto de sentar-se mesmo sem entender como foi possível. A mesa do Salmo 23 é o prenúncio do céu. É o retrato da comunhão restaurada. Diante dela, não há mais provas a apresentar, nem máscaras a sustentar, apenas descanso. O coração que chegou ali já aprendeu que a honra verdadeira é interior. Ela nasce da consciência de ser amado por aquele que conhece cada falha e ainda assim chama pelo nome. O Salmo 23:5 é o ápice da confiança. Não se trata de quem está ao redor, mas de quem está à frente. O pastor serve o pão, o inimigo observa, e o coração finalmente descansa. Salmo 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Há algo profundamente revelador na palavra certamente. Davi não escreve talvez nem quem sabe. Ele declara com convicção: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Essa certeza não nasce do otimismo humano, mas da intimidade com Deus. Depois de caminhar por vales e sombras, depois de sentir o cajado e a mesa da restauração, Davi chega a um ponto em que a confiança se torna parte de sua estrutura emocional. Ele não apenas crê em Deus, ele pensa com Deus. É aqui que a fé se torna neuroplasticidade espiritual. O coração aprende novos caminhos e a mente passa a associar a presença divina não com medo, mas com segurança. A fé modifica a forma como o cérebro reage à vida. Estudos sobre oração mostram que expressões de gratidão e confiança ativam o córtex pré-frontal, região associada à empatia, calma e sabedoria emocional. O que isso significa? Que cada vez que alguém ora o Salmo 23 com fé, está treinando a própria mente a responder com paz em vez de pânico. A oração cria trilhas internas. Ela não é apenas uma conversa com o céu, é uma reorganização do sistema nervoso. A fé, portanto, é também uma forma de reeducar o corpo. A bondade e a misericórdia não são eventos que acontecem fora de nós, são realidades que se formam dentro. Elas moldam o olhar, reconfiguram a reação. Quando Davi diz, me seguirão, ele está dizendo que onde quer que vá, a presença do bem e da graça o acompanhará. Mesmo quando não sente, algo dentro dele já aprendeu o caminho da confiança. E essa aprendizagem não é mística, é concreta. O cérebro grava experiências de fé. Cada oração feita em meio à dor é como um trilho construído no deserto, um trajeto para o próximo milagre. A alma que ora o Salmo 23 diariamente começa a ver o mundo de modo diferente. O medo ainda tenta falar, mas encontra menos eco.
O desespero ainda sussurra, mas o coração já não responde com desespero, e sim com lembrança. O Senhor é o meu pastor. É assim que a mente se renova, não pela fuga das sombras, mas pela repetição da confiança. O cérebro aprende o que o espírito confessa. E quando o corpo e fé se alinham, nasce o descanso. É um processo, é uma santificação neurológica, uma aliança entre a alma e o corpo para reconhecer Deus em cada pensamento. A bondade de Deus é como uma sombra que nos acompanha. Mesmo quando você não olha para trás, ela continua ali. A misericórdia é a luz que ilumina essa sombra. Uma e outra caminham juntas, inseparáveis. A bondade cobre o que vem de fora. A misericórdia cura o que vem de dentro. Quando o orante entende isso, sua relação com a vida muda. Ele para de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? E passa a perguntar, o que Deus está formando em mim? É nessa pergunta que a maturidade espiritual floresce. O mundo tenta nos ensinar que tudo o que vem após a dor é perda. Mas a fé ensina que o que vem após a dor é formação. Cada vale, cada noite, cada silêncio cria uma ponte entre o coração e o Criador. A bondade e a misericórdia não são apenas resultados, são processos. Deus não apenas nos dá algo bom, Ele nos torna bons. Não apenas perdoa, Ele transforma. E esse movimento de dentro para fora é o que a neurociência chama de integração. Mente, emoção e espírito se alinhando num mesmo ritmo. Orar o Salmo 23 com fé é como esculpir dentro de si uma trilha de confiança. No início, o caminho é estreito e difícil, mas com o tempo, o cérebro começa a reconhecer o padrão. Ele entende que existe um pastor constante. A cada vez que você repete a verdade, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, as sinapses se fortalecem e o medo perde espaço. A alma e o corpo aprendem a responder à vida com fé, não com fuga. É o Espírito Santo ensinando ao nosso próprio sistema nervoso o que significa descansar. Essa é a beleza da promessa. A bondade e a misericórdia não nos perseguem para cobrar, mas para cuidar. Elas não nos seguem como juízes, mas como guardiãs. A bondade abre o caminho, a misericórdia recolhe o que cai pelo caminho. Entre as duas, a alma é protegida. A cada passo, Deus se certifica de que nada será desperdiçado, nem as dores, nem as esperas. Tudo se torna matéria-prima para a transformação. Essa consciência é libertadora, porque nos faz entender que a fidelidade de Deus não é reativa, é preventiva, constante e eterna. Há um ponto em que Davi deixa de falar sobre Deus e começa a falar com Ele. O Salmo 23 termina como começou, com intimidade. Ele não termina em súplica, mas em certeza. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A fé que começou em pastos e vales termina em lar. E esse lar não é geográfico, é interior. A casa do Senhor é o estado da alma que aprendeu a descansar mesmo antes de ver a resposta. O coração que vive isso não apenas crê em milagres, ele se torna um. Se até aqui essa jornada espiritual tem tocado o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise reencontrar o pastor. Porque a fé não é possessão individual, é movimento de graça. Quando uma alma é curada, outras percebem o caminho. E a palavra continua se espalhando como luz entre vales, mesas e trilhas. Quando o Salmo 23 se torna carne em nós. Chegar ao final do Salmo 23 é como voltar para casa depois de uma longa viagem. A alma passou por campos verdes, vales sombrios e mesas diante de inimigos. E agora, ao encerrar essa jornada, há um reconhecimento silencioso. O Salmo 23 não é sobre o que acontece ao redor, é sobre o que se transforma dentro.
Não é uma sequência de promessas externas, mas um retrato da metamorfose interior. Quando Davi termina dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias, ele não está falando de um endereço celestial apenas, mas de um estado de permanência, o descanso de quem encontrou abrigo no coração do pastor. Essa é a maturidade espiritual. Compreender que a fé não é um atalho para escapar do sofrimento, mas um caminho que o atravessa com dignidade. O Salmo 23 não promete ausência de dor, promete presença constante. Ele não elimina o deserto, mas coloca mananciais dentro dele. O verdadeiro milagre é perceber que mesmo entre perdas, o pastor não muda. E quando o coração aprende a descansar nessa constância, a alma se torna imune às tempestades. É essa confiança que Billy Graham chamava de fé viva. A fé que continua crendo mesmo quando não há explicações. A jornada do Salmo 23 é também a jornada da mente e do corpo. Cada versículo representa uma transformação. Do medo à confiança, da ansiedade à serenidade, da carência à suficiência. A psicologia chamaria isso de integração emocional. A Bíblia chama de santificação. É o processo pelo qual a alma volta a reconhecer quem a conduz. Deus não apenas salva o espírito, ele reeduca os pensamentos, cura as memórias, reprograma o corpo. O Salmo 23 é um convite para viver a fé não apenas como crença, mas como biografia. Charles Spurgeon dizia que as promessas de Deus são degraus dourados na escada do céu. O Salmo 23 é essa escada. Cada verso é um degrau. O Senhor é o meu pastor. Confiança, nada me faltará. Descanso. Ainda que eu ande pelo vale, coragem. Preparas uma mesa. Restauração. Certamente me seguirão. Certeza. E no final, habitarei. Plenitude. Quando essa escada é subida pela fé, a alma se torna habitação de paz. O exterior pode continuar turbulento, mas o interior se torna estável como o trono de Deus. Talvez, em algum ponto dessa caminhada, você tenha percebido que o Salmo 23 é mais um espelho do que um texto. Ele mostra quem você é e, mais ainda, quem está se tornando. Mostra onde a fé amadureceu e onde ainda resiste a entregar-se. Mostra os lugares onde o medo ainda tenta governar e os espaços onde a confiança já floresceu. Essa leitura espiritual é o que transforma a recitação em revelação. E quando a revelação acontece, a fé deixa de ser algo dito e se torna algo vivido. Quando o Salmo 23 se torna carne em nós, a oração muda de tom. Deixa de ser um pedido para se tornar uma comunhão. A alma não ora mais dizendo, me livra, mas fica comigo. Não busca mais o alívio, busca o sentido. E é nesse ponto que o Espírito Santo encontra espaço para operar. Ele traduz o Salmo em gestos, decisões, comportamentos. O crente passa a reagir de outro modo, não por esforço, mas por transformação. O Salmo 23 deixa de estar apenas na Bíblia e começa a estar nas atitudes. O verso final é uma síntese de eternidade. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra habitarei não é estática. Ela carrega movimento, permanência viva. É o compromisso de continuar voltando ao altar, mesmo depois que a emoção passa. É a constância de quem descobriu que a presença de Deus não é um evento, é um lar. A casa do Senhor não é apenas um destino, é um estado de alma. É o coração que aprendeu a permanecer, e quem permanece, floresce. O ensinamento oculto do Salmo 23 é que cada verso reflete um estágio psicológico e espiritual, do medo à paz, da escassez à plenitude. É como se Deus estivesse conduzindo a alma por dentro dela mesma. A oração não é apenas comunicação, é reconstrução. Ao orar cada versículo, a pessoa vai sendo realinhada. O corpo desacelera,
a mente se aquieta, o coração aprende o compasso do pastor. Ler o Salmo 23 em voz alta, pausando entre as frases, é como caminhar por dentro da própria alma com Deus ao lado. E se hoje o vale ainda parece longo, lembre-se, o mesmo pastor que te guia é o pastor que te espera do outro lado. O caminho é dele, o tempo é dele e a vitória também. A fé que ora o Salmo 23 não é ingênua, é resiliente. Ela sabe que o escuro existe, mas sabe também que a luz não se apaga. Quando você descansa nessa certeza, a alma deixa de reagir como refém do medo e passa a responder como filha da promessa. O silêncio de Deus deixa de ser ausência e se torna linguagem. A vida deixa de ser peso e se torna altar. Quando oramos este salmo com fé, não estamos pedindo que Deus venha. Estamos reconhecendo que Ele já está aqui. O pastor não chega quando chamamos. Ele já estava no vale antes que o medo começasse. Ele já preparava a mesa antes que o inimigo se levantasse. Ele já havia liberado bondade e misericórdia antes que o dia amanhecesse. A oração apenas nos desperta para o que já é verdade. E ao despertar, a alma repousa. É esse repouso que o Salmo 23 oferece, o descanso de saber-se conduzido. Oração. Senhor, nosso pastor e amigo, nós te agradecemos por esta palavra que atravessou nossos vales e encontrou nossas sombras. Obrigado porque o teu cuidado não depende do lugar onde estamos, mas do amor que nos guia. Hoje te entregamos nossos medos, nossas faltas e nossas feridas. Ensina-nos a reconhecer a tua presença, mesmo quando não sentimos nada. Ajuda-nos a respirar tua paz, a confiar em teu tempo e a descansar em tua vontade. Restaura o coração cansado, alimenta o espírito abatido e renova a esperança daqueles que se sentem esquecidos. Que cada casa se torne um campo verde, que cada mente encontre repouso e que cada família experimente o cuidado invisível do teu cajado. Senhor, guia-nos não apenas aos pastos, mas à compreensão profunda de quem tu és. Que tua bondade e misericórdia nos sigam todos os dias da vida e que habitemos em tua presença até que vejamos tua face. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a com alguém que precise lembrar que o pastor ainda guia. Junte-se à nossa comunidade de fé, onde cada vídeo é uma mesa preparada de esperança e cada oração é um passo rumo à presença de Deus. Deixe seu nome e o de sua família em oração nos comentários. Aqui, ninguém caminha sozinho, porque o mesmo Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la até o fim dos dias.